Olá novamente, bem-vindos à nossa quarta aula de Introdução à Filosofia da Economia. E agora a gente vai discutir um pouco da relação entre ética e economia. Lembre-se que na primeira aula a gente discutiu, desculpa, lembre-se que a gente discutiu anteriormente que a economia pode ser vista como uma ciência normativa também. Hoje a gente vai discutir a importância da concepção de bem-estar para a economia. Geralmente, economistas tendem a empregar a concepção de bem-estar para fazer avaliações. E aqui está uma certa relação com a ética e também com o que a economia deveria fazer, né? Isso do ponto de vista normativo da economia. Então, hoje a gente vai ver quais são as concepções de bem-estar disponíveis no mercado, qual é a concepção de bem-estar que os economistas mais aceitam, o problema de aceitar tais concepções e se a economia deveria, né, como a gente já discutiu em partes, né, ser normativa. Então vamos lá, os resultados econômicos e as instituições, os processos e qualquer outra coisa que envolva, né, a produção, o consumo e todos os fenômenos econômicos, né, eles podem ter resultados melhores ou piores de várias maneiras diferentes, é claro. Né, alguns resultados podem melhorar as vidas das pessoas ou piorar, alguns outros podem ser menos ou mais iguais, ou menos ou mais desiguais. Outros podem restringir a liberdade individual mais severamente, ou não. Então, pensem simplesmente, por exemplo, que alguns processos econômicos podem ser totalmente desiguais, como a distribuição de renda, né? Alguns processos políticos podem ser totalmente censuráveis do ponto de vista da liberdade, já que diminuem a liberdade humana. Né? Só que, do ponto de vista econômico, os economistas costumam avaliar os resultados exclusivamente em termos de bem-estar. Mas a pergunta é, então, por que a gente avalia em termos de bem-estar e não de qualquer outra métrica, diga-se de passagem? Porque há diversas métricas. A liberdade é uma delas, né? A igualdade é outra delas, né? E a dignidade humana é uma outra métrica. Então, por que a gente usa em economia, ou melhor dizendo, porque os economistas usam o bem-estar, né, como uma métrica para avaliar os resultados de certos processos econômicos ou de certas instituições e assim por diante. Né? Então, primeiro, os economistas eles se concentram no bem-estar, e essa daqui é justificativa, né, porque eles acreditam que a economia fornece um excelente conjunto de ferramentas para abordar questões de bem-estar e porque eles esperam que as questões sobre o bem-estar possam ser separadas das questões sobre a igualdade, liberdade ou justiça. Ou seja, é como se discutir o que gera bem-estar ou o que deixa de gerar bem-estar é uma coisa, e discutir como manter a igualdade, promover a liberdade ou a justiça é outra coisa. Essa daqui é uma concepção de economistas. Haja visto que na filosofia há diversos defensores de que as coisas andam em conjunto, né? Ou seja, que aumentar a liberdade aumenta o bem-estar, que mantém a igualdade, mantém ou aumenta o bem-estar e assim sucessivamente. Eu sou um deles, né? Eu defendo que as coisas andam juntos, que os requerimentos de bem-estar, os requerimentos de igualdade, liberdade e justiça andam juntos, né? Então repare que filosoficamente, né, os economistas eles não tendem, primeiro, né, a pensar que não há outras coisas que possuem relevância além do bem-estar, certo? Não é assim, tipo, só o bem-estar vale, whatever, o resto pouco importa. Né? Não, eles tendem a priorizar o bem-estar porque eles pensam que no conjunto econômico deles eles conseguem ler o bem-estar bem, né? Ou eles conseguem dizer o que é o bem-estar bem, né? Como por exemplo na visão preferencialista que nós vimos sobre os fatores causais das nossas ações. Então, uma segunda observação importante: é um problema em aberto na filosofia, né? Se os requerimentos de promoção de bem-estar, igualdade, liberdade e justiça estão ou não em conflito, certo? Filósofos como John Rawls argumentam que a promoção do bem-estar e a manutenção da justiça são dois requerimentos distintos, ou seja, é como se fossem duas ordens completamente distintas, né? E que seguir um não satisfaz o segundo, e seguir o segundo, da justiça, não satisfaz o primeiro. A grande parte do meu trabalho filosófico, e desculpem os parênteses para falar sobre o meu trabalho filosófico, é mostrar justamente ao contrário, né? Que os requerimentos de bem-estar e de promoção do bem-estar e geração dele são concomitantes, ou eles podem conviver tranquilamente bem com os requerimentos de justiça, liberdade e igualdade, que as coisas não andam separadas. Economistas acreditam que andam separadas, assim como vários filósofos, nomeadamente Ronald Dworkin, Robert Nozick, John Rawls
e alguns outros, né? Por outro lado, aqueles que concordam que as duas coisas podem andar junto, entre os utilitaristas, nós temos o próprio John Stuart Mill, né, no século XIX, Jerome Bentham, o Richard Brandt, no século XX, né, o Roger Crisp e alguns outros, certo? Então, aqui, economistas priorizam o bem-estar porque eles acham que a teoria, ou eles pensam, melhor dizendo, ninguém acha nada, né? Eles pensam que as teorias econômicas, elas ajudam a entender e a medir até mesmo o bem-estar das pessoas. Então, uma série de ferramentas em economia, né, que nos ajudariam até mesmo a definir o que é o bem-estar humano. Né? Então, em axiologia, né, que é a parte da filosofia que estuda o que possui valor intrínseco, né, o bem-estar é um dos principais candidatos a ser possuidor de valor intrínseco, né? O que é possuir valor intrínseco? É algo que é bom para nós não instrumentalmente, ou seja, que nos beneficia não instrumentalmente. Aquilo é bom por si mesmo, não serve como instrumento para outra coisa, e mesmo que servir como instrumento para outra coisa, pouco importa, ele continua valioso. Quais são os candidatos que nós temos em filosofia, né? O bem-estar é um candidato, a dignidade humana é outro candidato, as capabilities, a tese desenvolvida pela Amartya Sen e a Martha Nussbaum, também é outro candidato, e algumas outras coisas são candidatas, certo? Então, a gente vai tomar só o bem-estar como candidato central, né? Por quê? Porque é o que importa para a economia, ou melhor dizendo, é o que os economistas se importam, né? Então, há três grandes modelos teóricos para tentar explicar o que é o bem-estar. E aqui eu vou apresentar brevemente cada um deles, certo? São os três principais modelos teóricos, mas há mais modelos, né? No final da aula, eu vou dar algumas indicações sobre o que vocês podem ler acerca dos modelos do bem-estar, que explicam a natureza e o valor do bem-estar. A gente tem um modelo mais famoso, que grande parte de vocês deve conhecer, que é o hedonismo, né? Um segundo modelo, que é a teoria da satisfação das preferências barra desejos. Como eu disse nas outras aulas, preferências e desejos podem ser tomadas aqui por nós como sendo a mesma coisa, ou designando a mesma coisa, apesar que há uma discussão filosófica das diferenças entre eles, e a teoria da lista objetiva. Então, eu vou formular cada uma dessas propostas e dar uma explicação de cada uma delas. Lembrem-se, essas explicações são muito gerais e elas não acertam uma teoria específica. Por exemplo, o hedonismo tem pelo menos 4 variações, a teoria da satisfação das preferências tem pelo menos 4 variações, e a teoria da lista objetiva tem diversas variações. Diversas, eu não consigo nem contá-las, né? Mas há muitas variações. Eu quero mostrar para vocês onde está a discussão do bem-estar, para que a gente entenda depois como que ela se encaixa com a economia e qual é a relevância, para que no final a gente possa tentar defender que a economia deve sim se preocupar na promoção do bem-estar, ou seja, escolher o bem-estar, ou melhor dizendo, eleger o bem-estar como um estado fim, um objetivo para qual a economia deve ser desenhada. Por que isso é relevante? Porque isso teria um impacto gigantesco em como as teorias econômicas funcionariam. Por exemplo, agora toda teoria econômica não vai funcionar para preservação ou aumento do lucro, por exemplo, se isso não gerar bem-estar, né? Para preservação ou aumento das propriedades, se isso não gerar bem-estar, para produção, se a produção não gerar bem-estar. Então, tudo seria planejado, por assim dizer, em economia, se gera bem-estar, né? Para o bem-estar. Isso faz economia normativa, né? Ela está dando uma direção para a gente. Então, vamos ver cada uma das formulações e depois a gente volta a esse ponto. Paciência. Então, primeiro, né? O hedonismo é a tese que é considerada a tese mais simples, né? E simples aqui não é ruim, muito pelo contrário. Em filosofia, a gente preza pela simplicidade, simplicidade tem elegância teórica, e é muito mais fácil da gente aceitar certas ideias, porque elas são simples, em vez de ideias muito mais complexas, que envolvem muitas coisas difíceis de aceitar. Então, o hedonismo, como eu já disse, ele foi formulado claramente pelo Jerome Bentham, mas muito provavelmente a gente tem proto-hedonismos desde Epicuro, né? E passando por outros filósofos, como Hudson, e desembocando na teoria hedonista
claramente do Jeremy Bentham, né? Então, a teoria hedonista é uma teoria simples, como eu disse, ela diz o seguinte: o que nos beneficia não instrumentalmente, ou seja, o que tem valor em si mesmo, é o prazer, portanto, o prazer é constitutivo do bem-estar, né? E o Jeremy Bentham adicionaria mais um elemento aqui, né? O prazer e a ausência de dor. Então, lembre-se que o hedonismo, principalmente o Jeremy Bentham, ele assume duas formas. O Jeremy Bentham usa uma posição hedonista para explicar a motivação das nossas ações, então a gente chama isso de hedonismo psicológico, ou seja, todos os seres humanos agem como agem, porque eles estão procurando prazer, estão procurando evitar a dor, e isso é hedonismo psicológico, mas o hedonismo que explica o nosso bem-estar, ou seja, a natureza do bem-estar, é o que a gente chama de hedonismo fenomenológico, né? Por quê? Porque o prazer é um estado mental, um fenômeno da nossa mente, mente-cérebro, se vocês preferirem, né? Então, isso é um estado fenomenológico, ou seja, um fenômeno, né? Então, é simples assim, você tem bem-estar ou felicidade, nos termos do Jeremy Bentham e de John Stuart Mill, se e somente se você tem prazer e ausência de dor. Simples, não? Não é muito difícil de aceitar. A segunda, de aceitar talvez seja difícil, né? Mas de entender não. Segunda proposta é a teoria da satisfação das preferências e desejos. Essa teoria foi desenvolvida já no começo do século XX, mas isso tomou a forma maior a partir da metade do século XX, principalmente nos anos 60, que diz o seguinte: algo é bom não instrumentalmente para nós, ou seja, aporta valor, se somente se satisfaz as nossas preferências, portanto, a satisfação dessas preferências são constitutivas do nosso bem-estar. Certo? Eu comi a palavra satisfação ali, me desculpem, mas é a satisfação das preferências que são constitutivas do nosso bem-estar, não a própria preferência, né? Porque você pode ter um monte de preferências e isso não aumenta o seu bem-estar, só quando elas são satisfeitas é que aumenta, né? Ou constitui seu bem-estar. Então, essa teoria simplesmente diz que certas preferências satisfeitas fazem o nosso bem-estar aumentar, e essas preferências, obviamente, elas têm que ser formadas de certa maneira, nós vamos ver os problemas disso, né, porque a gente pode formar preferências de modo errado, como a gente já discutiu nas aulas passadas, e assim por diante. No terceiro e último modelo, eu defendo filosoficamente este, né, tenho vários artigos sobre, né, é a teoria da lista objetiva, né, que defende que o que nos beneficia não instrumentalmente não depende dos nossos estados mentais ou preferências, mas da natureza valiosa dos elementos que compõem o bem-estar. Então, esses elementos são objetivos, o que isso quer dizer é que eles possuem valor neles mesmos e por isso nos beneficia. Então, alguns exemplos, né, para ficar claro. Relacionamentos afetivos, por exemplo, eles são bons para nós não porque nos causa prazer ou porque satisfaz uma preferência nossa. É porque eles são bons neles mesmos e nós os temos, então eles são bons. Seria muito estranho alguém defender que um relacionamento afetivo é bom por si mesmo porque causa prazer. Quer dizer, não é bem isso que a gente espera de um relacionamento afetivo, né? E pode ser um relacionamento afetivo amoroso, fraternal, parental, por exemplo, né? Mas seria muito estranho alguém dizer que a gente tem bem-estar por ter amigos, porque ter amigos nos causa prazer. Muito pelo contrário, quando a gente fala em amizade, ao que parece é que aquilo nos beneficia porque é amizade e não porque nos causa prazer, certo? Então, essa é a intuição por trás dos teóricos da lista objetiva, né? E também sobre a preferência funciona igual. Uma amizade é boa não porque satisfaz a preferência de termos amigos. A gente pode até preferir ter amigos, mas não é isso, né? Não é a satisfação dessa preferência que faz da amizade algo que beneficia a gente não instrumentalmente. Parece que é a própria amizade. Então, isso quer dizer que a amizade deve ter alguma coisa, uma propriedade, que a gente em filosofia chama propriedade fazedora de bondade, ou good maker property, que é em inglês, então uma boa tradução em português, né? Tem alguma coisa nela que faz ela ser boa para a gente. E não o oposto, não o oposto, quer dizer, não é porque ela produz algo em mim, ou satisfaz algo que eu acredito, ou que eu prefiro, que ela é boa, né? Parece que as explicações do hedonismo e da teoria da satisfação das preferências às vezes estão invertidas, né? Então parece que a coisa é boa e por isso me causa prazer, e não ao contrário, me causa prazer, logo essa coisa é boa, né? Então essa é a intuição por trás da teoria da lista objetiva. Mas eu não quero defender nenhuma delas aqui, certo? Se vocês estiverem curiosos para saber o que eu defendo, entre em contato comigo, que eu posso indicar os meus artigos e de vários outros filósofos que defendem posições parecidas com a minha, né? Então, tá, ok.
vocês podem perguntar, tudo bem, professor Bruno, nós temos o hedonismo aí, a teoria da satisfação das preferências aí, a teoria da lista objetiva aí, todas elas tentando explicar o que nos beneficia não instrumentalmente, mas o que diabos, afinal de contas, isso tem a ver com a economia, né? Onde você quer chegar com isso, né? Então, onde que eu quero chegar é que as avaliações econômicas, elas são feitas em termos de bem-estar muitas vezes, né? Ou grande parte das vezes. Os economistas, eles tendem a explicar os resultados das nossas ações através de uma concepção de bem-estar. O que isso quer dizer, né? Que para a economia nós escolhemos, a nível econômico, né, coisas com vistas ao nosso bem-estar. Então, nós escolhemos comprar X ou vender Y ou trabalhar no lugar Z com vistas em aumentar o nosso próprio bem-estar. Então, assim, o indivíduo ele consome, ele produz, ele trabalha, ele distribui um bem qualquer, né? Supõe-se, né, que esse agente é autointeressado e racional. Então, ele vai lá consumir algo porque ele é autointeressado, ou seja, ele quer aumentar o bem-estar dele, e ele é racional, e ele pensa, bem, se eu consumir aquilo, meu bem-estar pode ser aumentado, né? Então, ele faz essa escolha baseado no autointeresse dele, racionalmente, numa visão, desculpem, numa visão de bem-estar, né? Ou seja, com vistas ao bem-estar dele. Então, primeiro aqui uma distinção. Autointeresse e egoísmo são duas coisas diferentes que geralmente as pessoas confundem. Autointeresse é eu quero promover os meus fins, por assim dizer, ou seja, as minhas escolhas ou aquilo que eu penso que é bom para mim, mas eu não interfiro na vida daqueles que produzem ou buscam as mesmas coisas, né? E também não os prejudico, né? Egoísta é a pessoa que procura, sim, promover as coisas que lhe interessam, às custas dos outros, se for necessário, né? Isso é um egoísta, que é diferente do autointeressado, que não promove seus próprios fins à custas dos outros. O egoísta pode promover, sim, ou aceita que é moralmente relevante, ou, desculpem, moralmente permissível, produzir os melhores resultados para ele às custas dos outros. Então, a pergunta aqui é o seguinte: bem, economistas fazem avaliações de comportamento de pessoas com uma concepção de bem-estar, pensando que essas pessoas são racionais e autointeressadas e agem no mercado ou na economia de forma geral, com vistas ao seu próprio bem-estar. Mas qual das três concepções de bem-estar a economia emprega? Né? Qual das três ela emprega? Né? A grande parte dos economistas, eles empregam a visão do bem-estar em termos de satisfação das preferências. Né? Alguns poucos em termos de prazer, certo? Não há consenso entre economistas sobre isso. Alguns poucos empregam hedonismo, mas a maior parte emprega a satisfação das preferências. Enquanto filósofo da moralidade, né, minha especialização em ética e filosofia política, eu tenho, obviamente, grande interesse em filosofia da economia, né, porque não se faz a filosofia política sem entender de economia e de como a economia deveria funcionar. Eu tendo a pensar que economistas deveriam mudar o eixo deles de avaliação de termos de satisfação de preferência para termos de lista objetiva, certo? Mas essa é uma tese filosófica minha. E aqui eu estou para introduzir vocês ao que está sendo discutido hoje em dia em economia. Então, uma observação só antes da gente continuar, né? Então, observe-se que igualar o bem-estar à satisfação das preferências não é igualar o bem-estar a qualquer sentimento de satisfação. Porque você pode ter qualquer sentimento de satisfação sem ter preferência, né? Então, você pode ter um sentimento bom por alguma coisa, né? Isso não é satisfação de preferências, né? Se o bem-estar pode ser medido pela satisfação de preferências, então uma pessoa ficará melhor se o que ela prefere acontecer, independente dessa ocorrência deixar o agente satisfeito ou não. Ou seja, você pode preferir algo que não te cause uma sensação boa. É isso que eu estou querendo dizer no final. Você pode preferir algo que não te cause necessariamente uma sensação boa. Pode não causar sensação nenhuma, diga-se de passagem. Simples assim. Você simplesmente prefere certas coisas e você não tem sensação de satisfação, né, no sentido de uma fruição interna de prazer. Você não tem essa fruição interna de prazer para teóricos da satisfação das preferências, certo? Há um tipo de hedonismo que a gente chama de hedonismo de preferências, né? Hedonismo de preferências é a tese segundo a qual o bem-estar humano é composto por estados mentais prazerosos que são causados por satisfação de preferência, certo?
Teóricos da satisfação de preferências dizem que o bem-estar é aumentado e incrementado pela própria satisfação de preferências, não importando se te causa prazer ou não. São duas teses distintas, reparem nisso. Então, os economistas, eles tomam a segunda tese como a tese paradigmática para fazer avaliações, em termos de satisfação de preferências e não de hedonismo de satisfação de preferências. Então, o que importa é a satisfação das preferências e a gente fica melhor se a gente tem aquilo que a gente prefere, né? A nossa vida melhora, independentemente disso causar prazer ou desprazer, ou o estado neutro em nós. Tenham isso em mente, há uma grande diferença nessas coisas. Então, os economistas, de forma geral, entendem que as avaliações devem ser feitas em termos de satisfação de preferências, né? Então, uma vez que a economia dominante atribui uma ordem de preferências consistente a todos os agentes, então lembre-se, né, uma visão preferencialista supõe que os agentes conseguem fazer uma ordem consistente de preferências, né? Então, isso é uma suposição, né? E uma vez, né, que os modelos mais específicos normalmente consideram os agentes bem informados e com interesse próprio, ou seja, autointeressados, é fácil para economistas aceitarem a visão de que um agente individual A preferirá X a Y, se e somente se X for de fato melhor do que Y para A, ou seja, satisfaz sua preferência. Esse é um ponto onde a teoria positiva se transforma em teoria normativa. Porque, reparem, a gente pode dizer assim, olha, se o indivíduo é bem informado, autointeressado, né, e consegue ordenar suas preferências, a gente não está só dizendo o que ele está fazendo e por que ele está fazendo, a gente está dizendo que é bom para ele fazer. E falar bom para ele é valorativo. E se é valorativo, tem caráter normativo. Então, se a economia estiver preocupada em promover o bem-estar, né, porque assume que o bem-estar é bom em si mesmo, e ela assume mesmo, né, então a economia se torna normativa, né, num sentido forte, não apenas informando as políticas públicas, como a gente viu na visão da ciência econômica como positiva, né, mas ajudando a definir seu fim, um objetivo, telos, né, o qual seja promover a satisfação das preferências dos indivíduos. Então, se a economia aceita esse tipo de coisa, e é uma visão substantiva do bem humano, né, ou seja, daquilo que nos beneficia, então ela se torna agora uma teoria normativa forte, certo? Ela não é uma teoria normativa fraca. Ela está dizendo assim, há uma coisa boa, que é a satisfação das preferências, ela é boa, né, seja lá porque for, ela tem uma propriedade fazedora de bondade, né? Preferências revelam o que racionalmente nós decidimos ter, e esse tipo de coisa, e portanto isso gera bem-estar. Então, a gente pode dizer que o indivíduo, que o João prefere comer feijão a comer arroz, se somente se comer arroz, comer feijão faz de fato melhor, né, do que faz algo melhor no João do que comer feijão, por exemplo. Então a gente está falando de valor, certo? De valor. Ah, algumas problemáticas surgem disso, né? Alguns problemas surgem desse tipo de aceitação. Por exemplo, né? Fazer avaliações em termos de satisfação de preferência é muito complicado, principalmente quando a gente tem que fazer comparações interpessoais. O que é uma comparação interpessoal? Imagina que você tem dois indivíduos A e B, né? Desculpem. E você quer saber qual a vida vai melhor, né? Se a vida de A vai melhor em termos de bem-estar ou se a vida de B vai melhor em termos de bem-estar. E sua teoria de fundo sobre o que é bem-estar e a satisfação das preferências. Só que, lembrem-se, preferências é uma espécie de inobservável, né? Então, como que a gente compara a vida de A e B em termos de melhor ou menos melhor ou pior, né? Se a gente não acessa as preferências desses indivíduos, né? Se a gente não consegue saber o que os indivíduos preferem, né? Então a gente não consegue comparar a vida dos dois. Isso é um problema muito grande se a gente pensar que esse critério de avaliação vai dizer para a gente se certos processos ou instituições, né, ou transações econômicas estão tendo sucesso em termos de geração de bem-estar ou não, né? Ou seja, né, se
as coisas estão indo bem com um modelo econômico porque está gerando bem-estar. A gente não consegue fazer comparações interpessoais facilmente, né? Então, comparar quão bem vai a vida de dois ou mais indivíduos em relações a outras é muito difícil. É muito difícil, porque a gente tem as preferências como critério que lê, né, como uma vida vai bem ou não. E o problema maior, se a gente não conseguir saber qual vida vai melhor, né, do A ou do agente A ou do agente B, né, a gente não consegue avaliar se a sociedade vai bem ou não, porque a gente não sabe o nível de bem-estar dessa sociedade. Né? E mais do que isso, a gente não consegue informar as políticas públicas, né, que pretendem melhorar a sociedade. Então, o economista, mesmo que ele não queira ser normativo, né, mesmo que ele pense que a economia é positiva, se ele assumir que as avaliações dele têm que ser em termos de bem-estar, e bem-estar tem que ser lidas em termos de satisfação de preferências, e ele não consegue fazer comparações entre os indivíduos, ele não consegue informar as políticas públicas que pretendem melhorar a sociedade. É por isso que o problema dos inobserváveis é gritante, né? Porque preferências são inobserváveis e reparem, se a gente não conseguir identificar que elas foram satisfeitas, a nossa informação relevante para dirimir várias coisas com a política pública, ou mesmo a economia, se a gente tomar ela como normativa, não funciona. Ponto final, ela não vai funcionar. Isso é um problemaço, né? Comparações interpessoais de utilidade, que esse é o nome técnico que se dá a esse tipo de comparação, né? Esse problema vem sendo enfrentado pelo menos, desde o Jerome Bentham, passando pelo John Stuart Mill, Davi Ricardo, Jevons, Menger e outros economistas do século XIX e do século XX. E até hoje ela causa grandes problemas. Nós já tentamos explicar a satisfação de preferências de vários modos, né? De vários modos. Mesmo tentando explicar a satisfação das preferências como preferências reveladas. O que isso quer dizer é que a gente pode dizer que A prefere X a Y, porque a gente vê A escolhendo X, né? E aí a gente pode dizer que ele tem a preferência por X. Mas tem uma série de outras coisas em volta que podem levar A escolher X que não uma preferência dele. Como, por exemplo, pode ter apenas X e Y a ser escolhido, e ele não prefere nenhum dos dois, mas ele também não consegue ficar indiferente, ele tem que pegar um dos dois. Então ele pega X, por exemplo. Isso não é uma preferência informada, não no sentido forte, né, do termo como os economistas pensam. Né? Não é interesse de A escolher X nem Y, mas ele não pode deixar de escolher. Pensa numa pessoa que está morrendo de fome, né? E dão a ela a escolha de comer duas coisas péssimas, né? E ela vai escolher entre aquelas duas coisas péssimas, porque a preferência real dela não é comer uma coisa péssima X ou uma coisa péssima Y. A preferência real dela é não morrer de fome. Então, essa preferência real dela não é lida na escolha, porque quando ela faz a escolha, a gente só consegue ver a escolha. E de preferências, porque a gente não consegue acessar. Então, um segundo problema aqui, que eu quero chamar a atenção, está na própria concepção de bem-estar como satisfação das preferências, né? Por quê? Porque preferências podem ser formadas de jeitos errados, ou epistemicamente errados, né? Dizendo, desmoralizando ou esvaziando de moralidade a teoria das preferências, né? Então, as preferências elas podem ser baseadas em crenças equivocadas, por exemplo, crenças falsas. As pessoas podem preferir sacrificar seu próprio bem-estar por algum propósito que valorizam mais, né? Como uma mãe que deixa de comer para dar comida aos seus filhos, ou seja, ela pretere o bem-estar dela pelo bem-estar dos outros, e ela prefere fazer isso, né? Ela prefere sacrificar seu próprio bem-estar. Bem, mas se ela prefere fazer isso, então isso não quer dizer que ao sacrificar seu próprio bem-estar ela não deveria ter bem-estar? Não, obviamente ela não tem mais bem-estar, né? Isso é um problema. As preferências também podem refletir manipulações passadas ou distorções e influências psicológicas, que é o caso dos vieses psicológicos que nós temos, né? E manipulações também. As pessoas podem ser criadas, de certa forma, a terem certas preferências ao invés de outras, né? Um exemplo simples e um pouco risível, né?
Por que tem tanto médico em família de médico, né? Porque muito provavelmente as pessoas são criadas a pensar que a medicina é uma ótima profissão, que a medicina paga bem, que a medicina traz autorrealização, e filhos de médicos viram médicas e médicos, e assim sucessivamente, né? Então, muito provavelmente, algumas dessas preferências, não estou dizendo que todas as pessoas têm preferências manipuladas assim, elas passam por manipulações não intencionais e não moralmente reprováveis, certo? Mas simplesmente ela cria essa distorção, ela não faz uma preferência própria. Quer dizer, uma preferência no sentido de, eu sou uma pessoa autointeressada no meu bem-estar, eu vou parar para refletir quais são as melhores informações que eu tenho para eu ser médico ou não ser médica, por exemplo, né? Além disso, né, um outro problema, né, a satisfação de preferências constitui o bem-estar, então os formuladores de políticas podem tomar as pessoas melhores moldando seus desejos. Ou seja, os políticos ou a classe dos formuladores de políticas podem manipular as pessoas a formarem desejos específicos ou preferências específicas, em vez de melhorar as condições deles, como a gente viu em N em exemplos da história. Né? Para dar um exemplo, por exemplo, um exemplo claro, na Idade Média e talvez hoje em dia, vários líderes religiosos de várias denominações defendiam que a pobreza, que provavelmente não produz bem-estar, né, é o que deveria ser buscado, ou se você estivesse nela, você não deveria buscar sair dela, porque aquilo lá era o melhor para você, dado que depois você ia ser salvo por Deus, ou viver no bem-estar no céu. Ou seja, essas pessoas com poder, elas manipularam os desejos ou as preferências dos indivíduos, de certo modo, a essas pessoas pensarem que estão em condições boas, ao invés de realmente estarem em condições melhores. Né? E isso ocorre até hoje em dia. Falta de informação mais manipulação faz as pessoas, ou fazem as pessoas, de modo geral, formarem preferências distorcidas. É por isso que há um requerimento de informação na formação da preferência. Você tem que formar a preferência baseada nas melhores informações possíveis. Né? Só que, de novo, né, esse pressuposto da informação perfeita é um pressuposto irrealista para a economia. Em filosofia, não há o pressuposto da informação perfeita, há o pressuposto da informação suficiente. Ou seja, é a informação suficientemente boa para você fazer uma escolha racional e formar uma crença racional. Né? Em economia, tem esse pressuposto irrealista, em filosofia, não, né, acerca da natureza do bem-estar. Então, além disso, um outro problema, não parece razoável que a política social deva atender a preferências extravagantes, porque há certas preferências que são meio malucas, né, e que a gente não deveria se preocupar com elas. Alguém pode ter a preferência de ter 5 Lamborghinis, isso não se aplica a uma política de Estado, quer dizer, você quer ter 5 Lamborghinis? Se vire para ter 5 Lamborghinis. O Estado não tem que te dar 5 Lamborghinis. Então, não tem como você dirimir uma política pública levando em consideração preferências extravagantes. Só que também é difícil, prima facie, ou melhor dizendo, a priori, né, separar as extravagantes das não extravagantes, certo? É claro que várias coisas são intuitivas e são extravagantes, mas algumas outras coisas não são tão extravagantes. Como, por exemplo, um colecionador de livros, ele pode ter a preferência de ter uma obra, a primeira edição de uma obra que é raríssima, porque ele quer salvar aquele livro, né, para as gerações futuras. E isso parece uma preferência nobre, né? Ou seja, parece uma preferência ótima de se cultivar, né? Mas será que a nossa responsabilidade enquanto sociedade, né, através de políticas públicas, satisfazer a preferência desse indivíduo por ter aquela obra rara? Né? Então, assim, é um pouco difícil pensar agora o que é extravagante e o que não é extravagante. Por um lado, uma obra rara custa milhões de reais ou milhares de reais, por outro, manter essa obra num lugar seguro que possa ser usufruído pelas gerações futuras parece ser importante. Então, a gente satisfaz ou não satisfaz? Tem uma área meio cinza aí que a gente não consegue separar preferências extravagantes de preferências não extravagantes, certo? Então, se a economia está pegando a satisfação das preferências para avaliar e informar as políticas públicas, ela vai começar a ter esse monte de percalço, né? Porque as preferências não são formadas de maneira correta, ou porque elas são extravagantes, ou porque elas foram manipuladas. Então, isso é muito difícil, né? Então,
em muitos manuais de economia no Brasil e no exterior, né, os problemas morais ou os problemas de justiça, eles são deixados de fora. Né? Então, a economia é pensada como positiva. Né? Então, por exemplo, os problemas de justiça distributiva, de combate à pobreza e promoção do bem-estar, eles são relegados às outras áreas do conhecimento humano, seja ciência política, seja filosofia, sociologia, etc. Né? Em outros termos, muito do que se ensina aqui no Brasil em economia e talvez nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, em países assim, é equiparável ao que a gente viu como economia positiva. E muito pouco ou nada acerca da economia normativa. Então, só um exemplo para vocês. Uma vez eu abri um manual de economia do Friedman. O Friedman é professor, ou era professor de economia do MIT, e tinha o tópico justiça distributiva. E aí tinha uma linha apenas nesse tópico. Assim, ó, o problema da justiça distributiva é um problema filosófico que compete aos filósofos resolverem. Ponto final, acabou. É como se a economia não tivesse nada a dizer sobre como nós devemos distribuir os bens de uma sociedade, né? Mas aqui é a minha pergunta final, né? Mas não deveriam os profissionais da economia também serem responsáveis por tentar solucionar os problemas de justiça distributiva, de pobreza, de bem-estar, de promoção do bem-estar, dado que o impacto do sistema econômico é muito grande na vida das pessoas? Ou seja, tem mudanças radicais dado o sistema econômico. A resposta para essa pergunta, para alguns economistas, é sim, eles deveriam se preocupar. Um dos maiores economistas que se preocupam com isso, né, é o próprio Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, por ajudar a desenvolver o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, se eu não me engano, o nome dele de economia é de 1998. E o Amartya Sen, ele não é só um grande economista, também como um grande filósofo político, né? E ele defende, preto no branco, uma relação estreita entre economia e ética. O que isso quer dizer é que a economia sim deveria perseguir valores morais, né? E é essa relação entre economia e ética defendida. Então, pensem sobre isso, né? Será que a economia não deveria se esforçar a promover certas finalidades moralmente relevantes? Talvez não uma só, né? Mas mais de uma. O Amartya Sen é um dos grandes economistas e filósofos, é claro, que defende que sim, deveria. Mas a pergunta fica aí para vocês, pensem sobre isso. Então, para finalizar, algumas referências. Eu tenho um artigo introdutório sobre as 3 teorias do bem-estar que eu falei, né? Vocês podem encontrar ele na internet, é só colocar 3 teorias sobre o bem-estar, e a relação entre ética e economia é otimamente explorada, eu diria magistralmente explorada pelo próprio Amartya Sen, né, em sobre economia e ética e economia, pela Companhia das Letras, o livro é de 99, talvez seja difícil achar uma cópia física, sebos estão aí, e também ele tem um trabalho ótimo de 1970 chamado Bem-Estar Coletivo e Escolha Social, onde ele explora também as mesmas relações. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado o curso de alguma maneira, ganhado algumas informações e tenham agora um começo, né, um princípio de onde estudar e o que estudar em filosofia da ciência quando a gente está falando economia, né, de economia, ou estudar mesmo filosofia da economia, que não tem só problemas de filosofia da ciência relacionados, mas também tem ótimos outros problemas, principalmente problemas morais, principalmente a meu ver, né, já que eu sou um especialista em ética. Então é isso, muito obrigado, né, e tenha um ótimo curso. Até mais. A gente se vê em breve.